Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo de número 17. Êxodo, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, aos meus pastores, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Eu creio que Deus irá continuar a falar conosco essa noite. Quem achou, diga glória a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 17 diz assim: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E você diz glória a Deus. Meus irmãos, esta é uma palavra muito forte, uma palavra de direcionamento, pois Deus, no capítulo 22 do Gênesis, versículo 17, após Abraão enfrentar um momento muito difícil na sua chamada, porém também muito importante, Deus vai dizer para ele que daria uma descendência muito grande, abençoaria ele de uma forma poderosa. Falou para ele que as nações seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar, e daria descendência à porta dos inimigos. Deus libera uma palavra, pois tudo aquilo que vem do trono de Deus, a gente precisa aguardar e esperar no tempo certo acontecer. O capítulo 3 de Eclesiastes diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo das mãos de Deus. Por isso que aquilo que Deus falou que Ele vai fazer na sua vida, no momento certo vai acontecer. O início do livro do Êxodo vai falar sobre o período em que Israel é introduzido dentro do Egito. Ele vai ser introduzido com 70 almas, porque todo início, ninguém começa por cima. Todo início de um projeto não é fácil. O período começou com 70 almas, e além dessas 70 almas, existe a mão de Deus sobre essas 70 almas. E a profecia é que essas 70 almas iria crescer. Deus liberou uma palavra. Porém, Faraó foi levantado naquela época e não conhecia a história de José. Não conhecia o Deus que José servia. E ele agora vai sair na sacada da sua casa e vai perceber que o povo está crescendo. Ele observa que de um dia para o outro o povo começa a crescer de uma forma poderosa, e esse crescimento aqui não vem de baixo, esse crescimento aqui vem do alto. Deus está fazendo o povo crescer, e ele vai se incomodar, irmãos, porque tem gente que é assim, quando percebe que você está crescendo, fica incomodado. Faraó é este homem que percebe que o povo está crescendo e decide parar o povo. Mas deixa eu te liberar uma palavra nessa noite. Não tem como parar aquele que Deus chamou para crescer. Vou repetir. Não tem como parar aquele que Deus chamou para crescer. Ele sai, chama seus oficiais e diz: temos que parar o povo. O povo está crescendo. Pode correr o risco de ele se ajuntar com os inimigos e tomar o reino. A palavra foi:
chama agora as parteiras e manda, no momento que elas viessem, as filhas de Faraó, os filhos do hebreu viessem a ter filhos agora, ele manda matar. E também aqui você vai perceber que a primeira coisa que eles fazem é aumentar a carga horária dos hebreus. Se os hebreus trabalham 8 horas, eles vão colocar mais 8 horas de trabalho. São 16 horas de trabalho, trabalhando. E o intuito aqui é tirar força, para que quando eles chegassem em casa não tivessem força para nada. A segunda coisa é chamar as parteiras, e o nome de um era Cifra e da outra Pua. A palavra foi: se for menino você mata, mas se for menina você deixa viver. Só que as parteiras não foi chamada para matar ninguém. Deus não chamou as parteiras para matar. Deus chamou as parteiras para ajudar a ter vida. E a palavra foi: se for homem, se for criança, você mata. Se for menino, você mata. Mas se for menina, você deixa viver. E o texto diz que as parteiras temeram a Deus. O temor que nós temos a Deus nos traz bênção. Existe um temor muito grande em nossos corações, irmãos. E esse temor, ele vem do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Porque se não fosse Ele, a Bíblia diz que elas temeram a Deus e não fizeram o que Faraó tinha mandado fazer. Faraó agora, ele vai criar mais uma estratégia para tentar parar. Qual é a palavra? Mandou pegar todos os meninos, filhos homens, e jogar no rio. Agora isso aqui é interessante para você entender, porque o posicionamento das parteiras é tão tremendo que no capítulo 1, versículo 21, se Léo puder colocar, Êxodo capítulo 1, versículo 21. Olha só o que a Bíblia diz: e porque as parteiras temeram a Deus, eles lhe constituiu família. Isso aqui é muito forte, porque em outras tradições diz casas. Você vê que o posicionamento das parteiras no início foi tão tremendo que aqui você não vai ver elas pedindo nada. Elas só vão temer a Deus. Você não vai ver no texto ela orando e pedindo casas, pedindo alguma coisa. Em algum momento no oculto ela pediu, mas descansou. Porque além de pedir, a gente precisa descansar. Elas vão pedir e o céu vai se alegrar, porque aí o povo vai continuar crescendo mais. Porque não tem como parar, que Deus chamou para crescer. A terceira parte aqui, irmãos, é jogar os meninos no rio. Eles estão vivenciando um período muito difícil. E qual é o segredo? Em dias difíceis é tempo de fazer aliança com Deus. Porque quem faz aliança com Deus não fica desamparado. Está acontecendo um caos. Todo mundo tem medo de perder seus filhos. Crianças estão morrendo. O povo está sem saber o que fazer. Conjecturando aqui, eu fico imaginando no dia que Jesus voltar, irmãos. Para a gente que está aqui servindo a Deus, vai ser glória, vai ser louvor, vai ser adoração, vai ser júbilo de glória. Mas para quem ainda não conhece a Jesus, vai ficar desesperado. E agora? O que fazemos?
E aqui você vai ver que enquanto o povo está com medo, está apavorado, a Bíblia diz no capítulo 2, e foi um varão da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. Casamento fala de aliança. No meio da guerra, esse varão vai fazer uma aliança. Ele não vai temer a palavra de Faraó, mas sim ele vai fazer aliança com Deus. Ele vai casar-se. Ele vai se casar, e a Bíblia diz que ela vai conceber, e a criança vai nascer. A Bíblia diz que ela vai guardar ele por 3 meses, porque só tem como guardar por 3 meses. Porque também existem projetos, irmãos, que crescem, que chegam na nossa mão, que não é para a gente mostrar logo. Tem coisa que Deus estabeleceu para você, que Deus colocou na sua mão agora, que não é para você fazer aparecer. O projeto cresce, a vontade que dá é de tirar uma selfie. Se tivesse Instagram naquela época, alguém ia tirar uma foto e dizer, nasceu. Só que aqui, a criança vai nascer e não tem como dar aquele brado dentro de casa, aquela alegria. A criança vai chorar e a mãe vai ter que colocar a mão na boca. Porque a palavra foi: se achar algum menino, pega e joga no rio Nilo. E aqui para quem é mãe, ela vai guardar por 3 meses, 90 dias. Eles procurando pelas aldeias, indo de um lado um de outro. E ela segurando a criança, e o texto diz que não podendo mais. E aqui, para a gente pegar o gancho nessa mensagem, porque o possível, Deus colocou na minha e na mão, mas o impossível só Deus pode fazer. O possível foi 90 dias. Passados os 90 dias, quem segura o projeto aqui é Deus. A Bíblia diz que ela pega uma arca calafeta de betume. E aqui é tão interessante, porque se ela leu no livro do Gênesis, falando sobre a arca, quando Deus manda Noé, a Bíblia diz que Noé, ele faz a arca conforme Deus falou. E no período veio o dilúvio, todos nós conhecemos a história. E a arca foi o livramento para levar a família de Noé e os animais que Deus estabeleceu. Essa moça, ela vai pegar uma arca, ela vai calafetar de betume, vai chamar a sua filha e vai colocar no rio, quem sabe. Aqui a mente de um pregador. Mas ela vai fazer uma oração a Deus. E aqui é o segredo. E nessa oração ela vai dizer: Deus, eu só consegui segurar por 90 dias. Eu só consegui guardar por 90 dias. Até aqui as minhas forças foram. Eu já não posso mais segurar. Agora eu estou colocando nas tuas mãos, Senhor. A menina coloca a arca no rio, irmãos. E é tão lindo esse texto, porque o capítulo 2, versículo 4 diz assim: e sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Eu amo a Bíblia, porque logo em seguida, no capítulo 5, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: e a filha de Faraó desceu para se lavar. Quem sabe tinha até um horário para a filha de Faraó descer para se banhar, mas quando Deus quer dar livramento a alguém, quem sabe tinha até um horário para ela descer para se preparar, chamar as donzelas e descer, mas quando Deus quer dar o livramento, Deus incomoda a filha de Faraó. O menino está sobre a arca caminhando, a menina olhando de longe. A filha de Faraó vem com as donzelas e o texto diz que ela observa a arca no meio do rio, manda as suas donzelas pegar. E deixa eu te dizer, nem todo choro é sinônimo de tristeza. Eu vou repetir para você dar
nem todo choro é sinônimo de tristeza. Porque a Bíblia diz que quando ela abre a arca, a criança está chorando. E ela teve de compaixão. Porque esse choro aqui é o choro do livramento. É Deus dizendo: eu estou dando livramento à tua casa. A criança vai chorar e ela vai ter compaixão. Só que a palavra é de morte, tem que matar. Só que quando Deus toma uma causa, não tem nenhuma palavra do homem que fique sobre a palavra de Deus. Ainda que o homem preparou a cilada, ainda que o homem preparou o laço, quando Deus assume o controle, não tem diabo, não tem capeta. Quando Deus estabelece, quando Deus coloca a mão sobre uma casa, pode acontecer o que a Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 da tua direita, mas a tua casa, a tua família não vai ser atingida. Quem assume o controle da casa de Moisés? Deus. É Deus que está guardando o menino Moisés. Ela abre, tem de compaixão. Só que, irmãos, a sua irmã é tão fervorosa, é tão crente e tão estratégica, que quando ela observa essa cena, ela se aproxima da filha de Faraó. A menina é tão inteligente que ela vai dizer assim: ó, vamos procurar uma ama hebreia para que cuide da criança. Ela poderia dizer que era da sua mãe, mas ela diz assim: vamos procurar uma hebreia para que cuide. E a filha de Faraó deixa ela estabelecer. Ela vai buscar a mãe, irmãos. Essa mãe aqui está dentro de casa chorando, apavorada, colocou o filho na arca, pensando até mesmo que ia acontecer algo. Só que ela fez uma oração. E deixa eu te dizer, Deus ouviu a tua oração. Sabe aquele clamor que você clamou a Deus? Sabe aquele momento, tem alguém pegando isso aqui? Sabe aquele momento que você estava no quarto, só você e Deus, as lágrimas rolaram, e você disse: Deus, eu coloco nas tuas mãos. Eu quero liberar uma palavra de Deus essa noite. Deus ouviu a tua oração. E Deus resolveu descer essa noite. Conta os dias, porque a partir de hoje Deus vai começar a fazer algo tremendo. Você crê nisso? Você vai começar a ver Deus movimentar as coisas. Ela busca a mãe do menino, e quando ela se aproxima, a filha de Faraó diz: toma conta dele, para mim. E aqui ela cuidava do seu filho com seus méritos, com aquilo que o seu esposo ganhava, com aquilo que o seu esposo trazia para dentro de casa. Só que parece algo tremendo aqui, porque quando Deus entra numa guerra, irmãos, tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que parece que o barco vai naufragar, mas é no meio do deserto que Deus entrega a vitória para você. Quando você pensa que, sabe, aí Deus: ó, meu filho, eu estou te abençoando aqui. Por quê, Tiago? Deus libera a vitória no meio do deserto para você se movimentar. Porque crente não fica parado, tem que estar em movimento, tem que estar se movimentando. Aí a palavra foi: toma conta dele. E outra: vou te pagar um salário. Imagine alguém ganhar um salário para cuidar do seu próprio filho. A gente está falando de um Deus sobrenatural aqui, irmãos. Quem não quer aqui ganhar um salário de 1.512 sem fazer nada? Só em casa, tranquilo, fazendo o seu exercício e o Pix caindo na conta. Ela está cuidando do seu filho, mas de repente chega lá o salário na sua porta, irmãos. Esse é o Deus que a gente serve. Cuida dele, mas também te pagarei um salário. Ela agora cuida do teu filho, cuida de Moisés. E quando Moisés agora já é grande, ela tem que agora levar para Moisés
para dentro do Egito. Moisés, ele cresce fora do Egito. Quando está grande, ele volta para o Egito. Moisés não cresceu dentro do Egito, ele cresceu fora do Egito. Quando ele estava grande, agora a sua mãe leva para a casa da filha de Faraó. E quando chega lá, ela coloca o nome dele de Moisés, porque diz, porque das águas o tirei. Moisés é hebreu. Moisés é alguém que a mãe todos os dias ensinava, pregava para ele. E agora, já grande, ele vai sair de casa. E quando ele sai, ele percebe que um egípcio está espancando um hebreu. E como ele é hebreu, ele toma dor. Ele olha para um... Isso aqui é o perigo. Ele olha para um lado e para o outro e percebe que ninguém está vendo. Mas tem muita gente que é assim, pensa que ninguém está vendo, mas o Deus de Israel está vendo. Ele mata o egípcio, esconde debaixo da areia e entra normal para dentro de casa. No outro dia ele sai de novo, está 2 hebreus brigando. Quando ele se aproxima, ele diz: por que vocês brigam? Vocês estão da mesma pátria, vocês são da mesma denominação, vocês servem o mesmo Deus, conjecturando, vocês servem os mesmos deuses, mas por que vocês estão se degladiando? Aí aquele moço diz: quem é você para falar? Tu mataste ontem? E aqui, lendo esse texto, eu já comecei a entender, irmãos, porque tem gente que já nasce com o dom de Deus. Tem gente que já nasce com a promessa de Deus. Não só gente, mas a todos já nasce com algo que Deus colocou. Com Jeremias, desde o ventre. O texto nos dá respaldo para isso. Moisés, ele tinha esse espírito de proteger, de guiar. Quando ele tomou a frente para defender os hebreus. E Deus lá de cima observando. Quando ele percebe que foi descoberto, ele vai para o deserto. Ele foge. Deus não fala no Egito, mas vai falar com ele no deserto. Quem disse que no deserto Deus não fala? Porque tem gente que pensa que o deserto é o fim, o deserto é ruim. Só que no deserto você aprende coisas que fora dele você não aprende. No deserto Deus te prepara para algo maior. No deserto Deus mexe na tua estrutura. No deserto Deus te faz ser mais forte. No deserto Deus te faz uma mulher mais forte. No deserto Deus te faz um homem mais forte. No deserto Ele te prepara para o que está por vir. É por isso que Ele te leva para o deserto. Se Jesus, que Jesus foi para o deserto, por que você não vai? A Bíblia diz que o Espírito, porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, tem deserto que a pessoa entra por conta própria. Faz o que não era para fazer, vai para o deserto, quebra a cara e lá fica tonto, sem saber o que vai fazer. Mas tem deserto que é Deus que pega. E se Ele pegou nas tuas mãos e te levou para o deserto, o mesmo Deus que levou você para o deserto é o mesmo Deus que vai te tirar dele. Porque o deserto não é casa de crente, o deserto é só apenas uma passagem. Deus não te chamou para ficar o tempo todo no deserto, não aceite isso. Não baixe a guarda. Não diga que acabou, não libere palavras. O diabo não sabe o que a gente pensa, mas as nossas condutas e as nossas palavras ele sabe. O teu pensamento o Espírito sabe, mas as palavras o diabo sabe. Tem gente que libera a palavra dentro de casa. Ah, não tem jeito, não vai dar certo, sabe? E aí quem gosta disso é o adversário. A pessoa vai se colocando para baixo. Só que Deus não te chamou para você ficar para baixo. Deus te chamou para você olhar para cima. Salmos, a palavra do Senhor diz
Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor diz também: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança vem dele. Precisamos estar olhando para sempre para ele. E olhe para cá para você entender isso aqui. Porque nesse período aqui, que Moisés, ele vai para o deserto, ele para num poço. Ele para no poço, e quem para no poço aqui está em busca de uma palavra, irmãos. Aquela mulher, quando parou no poço, quem estava lá foi o dono do poço, e diz: dá-me de beber. E ela diz: como tu pode, sendo judeus, pedir água de beber para mim? Aí ele libera: se tu soubesse quem pediste para você. Porque só come pão aquele que passou pelo poço. Tem muita gente preso ainda no poço, dependendo de poço, pegando a corda e jogando, e dependendo sempre do poço. Tem alguém que depende do movimento das águas, e quando depende do movimento das águas, quem chega para curar, ele não sabe quem chegou. Aí quando ele se aproxima, ele pergunta: quer ser curado? Quer ser curada? Aí ele diz assim: não tem ninguém que me pegue e me jogue. É porque tem muita gente que é assim, fica esperando a ajuda de alguém. Mas se é você que está precisando, quem tem que se lançar é você. Oh glória, oh glória. Bartimeu, ele está clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está clamando é quem está precisando, e quem não está entendendo nada está dizendo: cala a boca, para de clamar, o mestre não vai te ouvir. Mas quem está precisando está dizendo: quem está precisando sou eu. Vou aumentar o volume do glória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o clamor sobe, Jesus para. Oh glória, levante as mãos, porque o teu clamor subiu, e Deus resolveu descer hoje para confirmar na catedral dos milagres que está entrando com providência na sua casa. Não dependa do poço, dependa de Jesus. Preciso de alguém que me lance. Jesus disse: pega teu leite e anda, meu filho. Pega teu leite e anda, se movimente, meu filho. Diga para alguém que está do teu lado, só para ele dar um glória a Deus: pega o teu leite e anda. Se movimenta. Diga para ele: se movimente. Aí o que é que acontece? Isso aqui é tão lindo, porque Deus libera esta palavra. Ele é sentado no poço. Chega as filhas de Reuel, se aproxima, e Moisés está ali observando, irmãos. E o texto é assim: você lê, depois você volta, relê de novo, volta. Você tem que ler com atenção, porque senão você não pega aquilo que Deus quer lhe entregar. Aí enquanto ele está lá sentado, as meninas chegam, está dando de beber aos animais, e alguém chega para expulsá-la. Aí a Bíblia diz que Moisés toma a frente, não deixa ninguém tocar nas meninas. Olha o espírito de libertador. Não deixa ninguém tocar nas meninas. Ó a forma de ele se expressar. Ele é tão cavaleiro. Ele se aproxima, dá água de beber para os animais delas, permanece no poço. Só que Deus não te chamou para ficar no poço. Quando as meninas chegam em casa, o pai percebe: chegou mais cedo hoje, foi? Aí elas contam a história: não, chegou um moço lá, defendeu a gente. Aí quando
O pai delas é tão homem de Deus que ele percebe pela história e percebe que não é um homem normal, é um homem de respeito. E diz: por que vocês não chamaram ele para cá? A Bíblia diz que Moisés temeu ir para a casa de Reuel. Só que quem Deus tira do poço, Deus prepara o pão para comer. Porque depois do poço tem pão para você. É porque antes do poço você passava certas situações, certos vales. Só que depois do poço Deus preparou um pão para você. Isaac, ele aprende tanto com seu pai que ele cavava poços. E nessa de ele cavar, aonde ele colocava a mão tinha água, mas não era por ele, como já foi liberada a palavra aqui, mas é o que estava sobre ele, que era a presença de Deus. Aonde ele colocava as mãos tinha água, e as pessoas começaram a se aproximar dele, e brigava com ele por causa do poço. Só que ele dizia: você quer ficar brigando? Pode continuar aqui, eu cavo em outro lugar. Porque quem tem chamada de Deus não fica brigando por causa de poço. Porque tem gente que é preso a poço, é preso àquilo que o poço pode dar. Só que Moisés já passou do poço, agora tem pão para ele. E no deserto é lugar de provisão de Deus. No deserto Deus tem provisão para a tua família. No deserto Deus tem provisão para a sua casa. Nunca pense que o deserto é um lugar ruim, porque foi no deserto que Deus abençoou Moisés. Ele está no deserto. A Bíblia diz que Reuel dá uma das suas filhas para ele. Ele se casa. E aqui está o segredo, irmãos. Moisés desde moço entendeu que não pode ficar sem fazer aliança com Deus. E Deus falava comigo essa noite sobre alianças. Talvez a tua aliança foi rompida. Talvez a sua aliança foi quebrada por algum momento. Você se deixou levar. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para restaurar a tua aliança. Essa noite Deus marcou encontro com você para restaurar a tua aliança. Ele vai fazer aliança, ele vai se casar. Vai nascer Gerson, que quer dizer fui peregrino em terra estranha. No deserto a família de Moisés vai gerar. Olha Deus fazendo as coisas. Porque tem gente que pensa, espera Deus fazer no tempo da bonança. Só que no deserto Deus está abençoando Moisés. Deus está dando família a Moisés. No deserto Moisés está se tornando um homem próspero. No deserto Deus está dando esposa para ele. No deserto Deus está dando filho para ele. E o mais importante, no deserto Deus vai falar com ele. Deus vai se relacionar com ele. E aqui é algo interessante, porque Moisés agora, ele está cuidando do rebanho do teu sogro. Olha a moral que Moisés teve. Cuidar do rebanho do sogro dele. O sogro deixou na mão dele para ele cuidar. A Bíblia diz que ele vai para um deserto. E quando ele está lá no deserto, Moisés aqui, irmãos, ele está longe da sua mãe, longe do seu pai, acabou de casar, acabou de ter filho, está distante da sua pátria, e Deus vai falar com ele. Não se refere sobre o lugar, se refere ao Deus que você serve. Não é porque Deus está em silêncio que Deus não está trabalhando.
Existem áreas que a mão de Deus está trabalhando, só que você não está vendo. Ele vai para o deserto, e no deserto Deus vai bradar. A Bíblia diz que ele observa uma sarça, que essa sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ele observa que a sarça está pegando muito fogo, e era natural naquela época. Uma sarça pega fogo por causa do calor, solo. Pegava fogo e logo se apagava, era um fogo de palha, como diz por aí. Pegava fogo e logo se apagava. Só que Moisés é alguém que presta muito atenção. Moisés é alguém que vem para o culto, mas fica ligado. Moisés observa que a sarça pegou fogo e não se apagou. Por que não se apagou? Porque o que Deus quer fazer na sua vida não é pegar agora e parar depois. O que Deus quer fazer na sua vida é permanente. O deserto te faz isso. Faz você perseverar. Se não fosse os desertos da vida, se não fosse os desertos, você não estava aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje. Porque no deserto você estava tomando pancada, você passou privação, era um pão, às vezes não tinha um pão, era um biscoito, às vezes você fazia jejum forçado, porque não tinha um alimento para comer. Mas se não fosse esse período, mas é por causa desse período, que hoje em dia você está mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, que é no deserto, que Ele está entregando a vitória para você. Fique de pé, por favor. E no deserto, Deus brada para ele: Moisés, Moisés. E a Bíblia diz que ele se vira para ver. Só que Deus diz: não te chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Meu Deus, eu estou sentindo Deus nessa palavra aqui, irmão. Estamos em um ambiente de glória. Esse ambiente é um lugar santo. Esse ambiente é um lugar que você se desliga das coisas da terra. Esse ambiente não é lugar de ficar conversando. Esse ambiente é o lugar que você se introduz com Deus. É um ambiente que você fala com Ele. É um ambiente que você mergulha, que você chora. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. É tempo de tirar a sandália dos pés. Eu não sei o que está te impedindo de você se aproximar dele. Ele já falou que você precisa tirar a sandália. Para Moisés foi a sandália do Egito. E para você, o que você precisa tirar? É você que sabe o que você precisa tirar para se aproximar dele. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é santo. É santo. É santo. Aí a Bíblia diz que quando ele tenta se aproximar, Deus brada dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele escondeu a face, temendo olhar para Deus. Deus disse: eu ouvi a oração do meu povo e resolvi descer para tirar eles de lá com a mão forte. Deus marcou encontro com você essa noite. Eu queria convidar aqui rapidinho, com a permissão do pastor, coisa rápida. Eu queria convidar você que por algum momento sentiu que a aliança foi quebrada. Você sentiu que, sabe, você tenta orar e não consegue. Você tenta jejuar e não consegue. Sabe, parece algo que te aprisiona. Eu queria te convidar aqui no altar. Eu queria te convidar aqui à frente para orar pela tua vida. E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida essa noite. Você que sentiu que por um momento você, sabe, se afastou de Deus.
Você já não serve mais a Deus como você servia. Eu queria convidar você a vir aqui no altar. Nós vamos orar pela sua vida. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém para louvar essa noite? Louvar-me. Eu não preciso transformar. O Espírito Santo, Ele fala contigo essa noite. Deus te trouxe aqui com algo específico para você. Deus reservou essa noite para você. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a vida para Ele hoje? Quer renovar a aliança com o Senhor? Pegue na mão do teu irmão que está do teu lado, por favor. Pegue na mão dele. Pegue na mão dele, por favor. Vamos fazer uma oração. Isso. Estou sentindo Deus, né? Hoje Deus está renovando a tua aliança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa noite, agradecendo pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, toma o coração do teu povo, renova a aliança, Senhor. Se por um acaso a aliança foi quebrada, renova ele hoje, renova ela hoje, que ela não venha sair daqui da mesma forma. Renova ela, renova ele, derrama graça, Senhor, que quando ela chegar em casa, ele venha chegar cheio da presença de Deus. Pode adorar. Isso, continue adorando. Deus está renovando a tua aliança hoje. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você crê? Pode dar um glória a Deus. Glória a Deus.